De volta aqui na frequência da 98,5 FM, são exatamente 10 horas e 9 minutos e você já sabe que toda quarta-feira a gente tem aqui o nosso encontro marcado com a doutora Fábia no quadro Seu Direito no Trabalho. Por isso você já pode mandar sua mensagem, a sua pergunta, o tema hoje sobre trabalho infantil. Bom dia, doutora Fábia, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, hoje eu estou descabelada, pessoas. Não tive tempo de fazer o cabelo, hoje eu estou na real hoje. Ninguém nem sabia, doutora, ninguém nem sabia. Olha, hoje nós temos um tema super importante, né? A gente viu aí a repercussão que ainda está dando, né? Isso. Sobre aquele vídeo lá do Felca, né? Sobre a adultização. Isso. Que muita gente acaba focando somente no lado da erotização que se tem nos vídeos, mas esquece de um outro lado também, que é da criança, ela não exercer o seu direito de criança, em brincar e tudo, e já ir trabalhar, como a gente vê hoje, mini coaches, né? É verdade. E tudo isso, né? É um tema que a gente precisa abordar, né, doutora? Exatamente, né? Primeiro, bom dia a todos, um prazer mais uma vez estar aqui, né? Parabenizar ao Felca por essa coragem que ele teve de mexer no vespeiro, que às vezes esse vespeiro ele tem camadas que ele nem sabe, né? Com pessoas assim altamente influentes. E parabenizar, mas, gente, há uma outra vertente que sempre existiu, que é a questão do trabalho infantil. Isso vem muito antes, né, dessa adultização, muito antes do próprio Felca, acho que o Felca é novinho, muito antes dele nascer, a gente já tinha essas legislações, né, mesmo que espaçadas ou específicas, mas a gente já tinha legislação para proteger a criança desde a Constituição Federal. Ô, doutora, e o que é que a lei brasileira ela diz como trabalho infantil? Tem alguma coisa que a lei fala sobre essa questão do trabalho infantil? Tem. O que é o trabalho infantil? Tem. Em primeiro lugar, na Constituição Federal é proibido o trabalho para aqueles menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, que foi o jovem aprendiz que a gente falou semana passada. Mesmo na condição de jovem aprendiz, se ele tiver menos de 18 anos, porque lembra o que eu falei semana passada, o jovem aprendiz ele vai de 14 a 24. Uhum. Mas se ele tiver menos de 18 anos, ele não pode, de forma nenhuma, trabalhar em local insalubre, perigoso, noturno. Ele não pode trabalhar com peso na sua capacidade, ele não pode trabalhar prostituição, ele não pode trabalhar naquela lista, que existe uma lista da ONU, que é chamada lista TIP. São aqueles piores trabalhos que são terminantemente proibidos a qualquer criança do mundo. Não é só brasileira, não. Uhum. É do mundo. Então, essa lista TIP são todas aquelas atividades que são altamente rechaçadas para que não haja criança trabalhando. O garimpo, a mineração, fábrica de pólvora, fábrica de explosivo, nada disso pode ter, nem mesmo na condição de jovem aprendiz. Por isso que essas normas são tão restritivas, né? Tão proibidas, não é isso? Isso. O Brasil é signatário, né, da OIT e de outras convenções. E nessas convenções, o que eles querem é realmente erradicar o trabalho infantil. Essa meta estava para 2025, mas a gente está vendo que até 2025 não vai ter essa erradicação. Perdão. Ô, doutora, então aquela cena que a gente está sempre acostumado a ver, por exemplo, nos sinais de trânsito, né? Crianças ali vendendo bala, vendendo doce. Então, isso ele trata também... Isso é uma oficina, é um crime? O que é que acontece isso? Bom, vamos... É um crime? Excelente pergunta. O trabalho infantil ele é ilegal, mas não existe no Código Penal brasileiro uma tipificação para isso. O que é que a gente faz? O que é que a gente faz, não? O que é que o delegado faz? Ele inclui aquela atividade em uma outra tipificação. Exploração infantil, maus tratos. Então, ele inclui em outra tipificação, porque o trabalho infantil mesmo tipificado está correndo um projeto
Esse projeto está no CCJ, que é o Conselho de Constituição e Justiça, mas ainda não tem uma lei tipificando, porque no Brasil só existe crime se houver uma lei que tipifique esse crime antes, né? Acredito que agora, com essa repercussão que teve o vídeo do Felca, agora o Congresso vai se mobilizar, talvez, para tentar ver essa questão de adultização e aí tipificar como crime. Mas o ECA, de 90, já proibia isso. Ele já proibia. Agora, é ilegal, mas não é um crime tipificado. Então, não tem uma lei que criminalize essa função. Então, o delegado, como a senhora mesmo disse, ele vai encaixar em outras tipificações penais para pegar ali, assim, você está explorando sexualmente, não pode. Você está com maus tratos, não pode. Você está vendendo a força produtiva, não pode. Então, são outros tipos penais que existem na nossa codificação que a gente acaba encaixando ali. Entendi. Olha, você pode participar com a gente também, mandando sua mensagem no nosso WhatsApp, tá certo? Que é o 996884861. Ou então, você pode mandar também a sua mensagem aqui no chat, aqui do canal do YouTube. A Geisa Corretora, que história linda, Razen. A lá, né, do casal, é mesmo, Geisa, é verdade. A Lucila Silveira. Bom dia, doutora Fábia. Tá linda, ela tá dizendo, viu? Ah, obrigada. A Ana Caroline Souza diz: eu trabalhei na empresa e ele passou 4 anos sem aumentar o ticket. Depois a gente volta nessa questão, que hoje o tema é trabalho infantil, mas a gente volta na sua pergunta, viu, Ana Carolina? Daqui a pouquinho a doutora responde. O Wagner, bom dia. Hoje temos incentivos para evitar o trabalho infantil, doutora? Incentivos? Tem incentivo do governo, de alguma... Temos, assim, tem. Veja, como entendi agora a pergunta dele. Inclusive, esse é um ouvinte bem quanto ele é firme, viu? Toda Beijo aí, aqui, Wagner, para você, que ele é firme. Toda quarta-feira ele tá aqui mandando perguntas, né? Verdade. Um beijo também, se não me matam, antes de responder. Um beijo a Leonardo Alves Batista, meu sócio, que você vai na rádio, não fala de mim. Eu sou um fantasma aqui, não sei o quê. Um beijo. Tem sim, veja. Como o país, como o Brasil é signatário nas convenções e acordos internacionais, para erradicar essa evasão, esse trabalho infantil e em concomitância à evasão escolar, existe esse novo programa aí, Pé de Meia, sim, que a presidência, né, o governo fez para prender essa criança e esse adolescente na escola. E ela aprende como? Com incentivos em dinheiro, né? Ele chega, salvo engano, até o final do 3º ano, é quase R$9.000 que ele embolsa, né? Porque são R$200 mensais. Mas isso, se ele terminar o ano, ganha mais 1.800, uma coisa dessa, né? Cada ano que ele termina. E se ele fizer o Enem, as 2 etapas do Enem... Não pode ser reprovado. Não pode ser reprovado. E se ele passar no Enem, ele também ganha mais um dinheirinho aí para uma poupança. Então, é uma forma de incentivo e combater essa evasão na escola. Porque quando a criança ela deixa de ser criança, a primeira coisa que sofre é o estudo. Porque ela está cansada, ela trabalhou o dia inteiro. Verdade. Entendeu? O corpo dela não aguenta, ela quer dormir. Ela, às vezes, não tem comida em casa, então ela só chega para dormir. Então, ela não brinca, ela não tem infância, né? Ela não tem aquela sociabilidade, ela não tem ainda aquele entendimento psicológico vasto que o adulto tem. Então, ela sai perdendo muitas coisas. E isso, a gente colocando num cenário de que ela não teve nenhum acidente de trabalho, não perdeu um pé, não perdeu uma mão, não perdeu, entendeu? Então, assim, antigamente a gente via muitas crianças em canaviais. Hoje não. Hoje até as usinas, elas têm escolas maravilhosas dentro dela. A usina tem, enfim. Mas a erradicação, esses incentivos é para não ter essa evasão escolar. Muito bem, então vamos tirando as dúvidas aqui, doutora, dos nossos ouvintes. Começando aqui com a Joana de Prazeres. Oi, Joana. Ajudar meus pais na loja da família, excelente depois pergunta. Da escola, é considerado trabalho infantil? Excelente pergunta. Não é considerado. Veja, é bom a gente verificar qual é a filosofia dos nossos atos. Certo. O que é que está imbuído ali nos nossos atos? Existe trabalho infantil e trabalho infantil.
Quando eu digo à minha filha, leve o lixo, lave um prato, ela já tendo uma condição mínima de levar um lixo, eu não posso mandar uma pessoa de 1 ano de idade levar o lixo. Mas ela tendo uma condição, 15 anos, 16 anos, 17 anos, 10 anos, levar um lixo não é trabalho infantil. Às vezes, a família tem um negócio e a família quer passar esse negócio de pai para filho. Então, o pai começa a ensinar, olha, faça isso, faça desse jeito, não aceite isso. Ele começa a ensinar essa criança ou esse adolescente a trabalhar apenas para ele ter um sentido mínimo de responsabilidade. Mas ele não ganha dinheiro com isso. Uhum. A partir do momento em que a família começa a monetizar isso daí, aí ele já está na ilegalidade. Mas ensinar o filho a, depois da escola, depois que ele descansa, pronto, no final da tarde vai lá, para ele entender um pouco da atividade da empresa, não é trabalho infantil. Foi uma excelente pergunta. Muito bom. Então aí, ó, a Lucila Silveira diz, eu achei muito bom o programa Menor Aprendiz. Valeu, Lucila. Obrigado. Aguarda que a doutora vai responder a tua pergunta. Viu? Deixa só a gente concluir aqui essas perguntas do tema de hoje. Roberto, não disse de onde. Um adolescente de 16 anos, doutora, pode trabalhar com carteira assinada em um emprego normal sem ser jovem aprendiz? Assim, a partir de 16, ele pode trabalhar. Menos de 16, ele não pode. A partir de 16, se ele tiver a carteira assinada, sim. Agora, tem que verificar as condições desse trabalho. Esse trabalho não pode ser insalubre, esse trabalho não pode ser perigoso. Como eu lhe disse, ele não pode estar naquela lista TIP, que é a lista de piores trabalhos, atividades possíveis que não devem ser exercidas por criança nem adolescente. O fato de ter assinado a carteira não é ruim, porque se ele assinou a carteira aos 16 anos, ele vai ter um longo tempo aí para aposentadoria, ele se aposenta necessariamente com menos idade, entendeu? Ele só não pode, com menor de 16, só na condição de aprendiz, e só não pode, com 16, estar em trabalho periculoso ou insalubre, mas ele está num trabalho com carteira assinada, não tem problema não. É assim, doutora, por exemplo, tem muitos pais que fazem assim, olha, como a senhora falou bem, né, levar o lixo, arrumar, ajudar em casa esse trabalho e dar aquela mesada no fim do mês, né? E aí diz assim, se você não fizer, eu corto sua mesada, né? Aí, isso aí, a senhora disse assim, não pode ser monetizado o trabalho, né? Tem algum problema com isso? Não, porque veja só, quando ele está dando dinheiro à criança, ele está dando, ele não está retirando. Sim. Ele não está usando aquela força produtiva dele para botar no bolso. Certo. Né? A gente teve um caso aí, emblemático, de uma atriz, que ela trabalhava desde os 4 anos e ela teve que rachar com o pai e com a mãe, porque o trabalho era dela, o esforço era dela, a força produtiva era dela e ela só tinha 2% em todas as empresas, enquanto os pais tinham 98%. Uhum. E isso não pode. Entendeu? Mas a questão de dar um dinheirinho... Uma gratificação, né? Essa mesada aí, é até bom para ele poder saber com que vai gastar, saber economizar, saber usar o dinheiro. Então, eu volto a dizer, é sobre filosofia. O que é que o pai está tentando ensinar ali? Está tentando ensinar que ele indo para a empresa, ele vai ter um mínimo de responsabilidade. Ele já sabe assim, no futuro essa empresa vai ser minha. Sim. Então, eu não posso chegar sem saber. Então, eu crescendo aqui, desde pequenininho, eu já vou saber os meandros dessa empresa. E eu ganhar um dinheirinho, uma mesada, com o intuito apenas e tão somente de dizer, não, eu vou pagar por aquele tempinho ali que ele ficou, não é trabalho infantil, não. Como a senhora bem falou aí do caso dessa atriz, o Cláudio, daqui de Marcos Freitas, tá perguntando o seguinte, trabalho artístico, né, como novela, teatro ou comerciais, é permitido para crianças? É permitido. Senão elas não estariam nas emissoras aí. Uhum. Como é que funciona o trabalho artístico? E olha, muita gente acha trabalho artístico aquele só da novela, tá? Mas o circo também tem muita criança, porque eles nascem ali. Né? Eles acabam, a coxia é a casa deles, eles acabam crescendo ali. O trabalho artístico, cultural, ele é permitido
existe um alvará judicial na vara da infância e de adolescência em que o juiz vai querer saber, ela vai fazer o quê? Ela é atriz de televisão, pronto. Está no sindicato direitinho, ele fica a par de como vai ser aquele trabalho ali, ele dá o alvará judicial e aí é permitido que ela fique lá no teatro, na televisão, no circo. Olha, participe com a gente mandando sua mensagem no 996884861. Gente, deixa o like aí na nossa transmissão, viu? Ajuda muito, compartilha nosso tema hoje aqui do Seu Direito no Trabalho, né? Com a doutora Fábia, sobre trabalho infantil. Então deixa o like, compartilha, manda para mais gente aí, para vir aprender, ter essa aula aqui com a doutora Fábia. Doutora, temos mensagem aqui de áudio. Olha, chegou mensagem de áudio. Eita! Vamos lá. Doutora, bom dia. Me chamo Rafael Cavaleiro, sou aqui mesmo do bairro do Marcos Freire, e eu tenho uma dúvida assim que eu não sei como vou me lidar com essa situação. Eu tenho um afilhado de 12 anos, ele insiste em querer trabalhar para poder comprar as coisinhas dele, e aí eu tenho uma dúvida, ele sendo muito teimoso, querendo trabalhar, mesmo ele querendo por conta própria, tendo 12 anos, é proibido? É proibido. Como é que eu faço assim nessa situação? É proibido. Veja. Obrigado, Rafael, aí pela mensagem, viu? Obrigada, Rafael. Desculpa, até fui respondendo assim, nem esperei Não, mas você se terminar. preocupe, não. É proibido. Veja o seguinte, essa criança, ela não tem a capacidade psicológica, cognitiva, de verificar o erro. A criança, quando ela bota a mão na tomada, ela não sabe que ali tem choque. Ela não sabe que existe uma corrente elétrica ali. Cabe aos pais dizer, não toque, porque o pai, o adulto sabe, eles não sabem. A mesma coisa é uma criança de 12 anos. Tudo bem que existem pessoas e pessoas, às vezes a criança tem 12 anos, mas ela tem uma cabeça, né, muito lá na frente, é ótimo isso, mas não é porque ela tem essa cabeça lá na frente, não é porque ela queira trabalhar que o adulto vai deixar, certo? Então, o que eu aconselho? Começar aos poucos. Olha, você não pode trabalhar 8 horas, você não pode estar com nada pesado, você não pode sair da escola, você tem que ter sua hora de lazer, entendeu? Tio vai deixar você fazer algumas coisinhas. Mas, por quê? Porque o adulto tem que saber que aquilo não é permitido para a criança, sim. entendeu? O adulto tem que saber que quando eu retiro uma criança do estudo, eu crio uma maior desigualdade.